A figura que a história registrou como Slobodan Milošević veio ao mundo em 20 de agosto de 1941, na cidade de Poarevac, a cerca de 1 hora de viagem a leste de Belgrado, então capital da Iugoslávia. Seu pai, Svetozar Milošević, era um teólogo da Igreja Ortodoxa Sérvia, dotado de talento musical e veia poética, natural de Montenegro. Homem imponente com quase 2 metros de altura, olhos azuis penetrantes e cabelos castanhos, contrastava com a mãe de Slobodan, Stanislava, uma montenegrina esbelta, de olhos castanhos e postura serena, que por algum tempo lecionou em uma escola primária. O casal havia se mudado para o leste da Sérvia em 1935, após o nascimento do primeiro filho, Borisla, irmão mais velho de Slobodan. A transferência ocorreu porque Svetozar, então funcionário do Ministério da Educação iugoslavo, foi designado para trabalhar em Poarevac, mas a tranquilidade duraria pouco. Em 1941, com a invasão nazista e fascista na Iugoslávia, a família empreendeu uma perigosa jornada de volta a Montenegro, quando Stanislava estava grávida de 5 meses de Slobodan. Entre zonas de conflito e estradas arriscadas, chegaram a Kosovska Mitrovica, no que hoje é o norte do Kosovo, onde a intensidade dos combates os impediu de seguir adiante. Svetozar então deixou a esposa grávida e o filho pequeno para trás e prosseguiu sozinho até Montenegro, onde reencontrou sua mãe e irmã. 3 meses depois, todos retornaram a Poarevac, onde permaneceram até o fim da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros anos de Slobodan foram marcados por um país em resistência ferrenha contra a ocupação nazista. Na própria Poarevac, os partisans comunistas, liderados pelo futuro ditador Josip Broz Tito, recrutavam combatentes e informantes, entre eles Stanislava Milošević, uma comunista convicta que abrigava fugitivos em casa e transportava mensagens secretas. Em 1944, com apenas 3 anos, Slobodan viu Belgrade ser libertada pelas forças de Tito. Pouco depois, a Iugoslávia, nascida após a Primeira Guerra Mundial como um estado multiétnico composto por sérvios, eslovenos, macedônios, montenegrinos, croatas, bósnios e albaneses kosovares, passava a ser governada pelos comunistas com Tito no poder. Assim como o reino da Iugoslávia das décadas de 1920 e 1930, a nova República Socialista era dominada pelos sérvios, que exerciam controle sobre uma diversidade étnica complexa. Croatas, eslovenos, bósnios muçulmanos e albaneses kosovares, muitos convertidos ao islamismo durante séculos de domínio otomano, viviam sob a égide de Belgrado. A coesão do país dependia de uma aliança frágil entre sérvios e croatas, além de outros grupos eslavos afins, enquanto o punho firme de Tito mantinha a ordem até 1980. Porém, as tensões étnicas, sempre latentes, logo viriam à tona, e elas moldariam o destino de Milošević. Em 1947, com a Iugoslávia tentando se reconstruir, seus pais se separaram. Svetozar, homem profundamente espiritual, não suportava a monotonia cinzenta de Poarevac e voltou para Montenegro. Stanislava, ao contrário, abraçou o regime comunista de Tito e ficou. Assim, Slobodan foi criado sob os cuidados exclusivos da mãe, uma mulher ambiciosa que lhe transmitiu sua determinação. Na escola, o menino magricela, apelidado de sedoso pelos colegas, era reservado, evitava esportes e conflitos, e dedicava-se aos estudos com afinco. Nas horas vagas, escrevia para o jornal escolar e participava ativamente das atividades da juventude comunista, compartilhando o entusiasmo da primeira geração pós-guerra, que acreditava estar construindo uma sociedade igualitária e revolucionária. Fisicamente, Slobodan não chamava atenção. Traços comuns, ligeiramente acima do peso e uma calvície precoce que o acompanharia desde cedo. Alguns adversários chegariam a chamá-lo de mancha cinzenta justamente por sua habilidade de passar despercebido. Mas era nessa discrição que residia seu poder. Como um burocrata comunista nato, preferia agir nos bastidores, tecendo alianças e manipulando situações à sua vantagem. Sua capacidade de observar em silêncio, esperando o momento certo para agir, seria uma de suas armas mais eficientes. Aos 16 anos conheceu Mira Marković, filha de 2 heróis partisans antinazistas, Vera Miletic e Moma Marković, este último uma figura influente na política iugoslava do pós-guerra. O encontro ocorreu de maneira quase cinematográfica. Mira, chorando na frente da biblioteca após tirar uma nota ruim em história, pedia trocado a Slobodan para renovar seu cartão e ler Antígona, de Sófocles, sua peça favorita. Sensível à sua tristeza, ele a consolou, e dali em diante, o casal tornou-se inseparável, ganhando o apelido de Romeu e Julieta II.
Ambos unidos pelo amor aos livros, pela ambição e pela dor de terem pais ausentes. Enquanto de Slobodan o abandonara por Montenegro, o de Mira, embora presente no cenário político, mal lhe dava atenção, absorvido por suas funções estatais e uma segunda família. Criada principalmente pelos avós maternos, Mira só via o pai durante os verões, quando a elite iugoslava se reunia na vila de Tito em Brione. Comunista fervorosa como os pais, Mira era possessiva e protetora com Slobodan, mas muitos a viam como uma figura manipuladora, uma bruxa vermelha de Belgrado, que sussurrava influências em seu ouvido. O casal teve 2 filhos, Marko, cujo nome ficaria associado a negócios obscuros e conexões com o crime organizado, explorando o sobrenome do pai, e Marija, uma jovem rebelde que ainda adolescente, casou-se com um diplomata iugoslavo e mudou-se para Tóquio contra a vontade dos pais, para depois se unir a um protegido de Milojevic. Havia um cálculo mútuo no relacionamento de Slobodan e Mira. Sua união não era apenas afetiva, mas estratégica. Através dela, ele ganhou acesso direto aos círculos mais altos do poder na Iugoslávia. E esse acesso começaria a render frutos já em janeiro de 1959, quando a elite partidária que via com desconfiança aquele jovem ambicioso de origem modesta, mas com uma rede de influências meticulosamente tecida. Não era apenas a juventude de Milojevic que incomodava. Era a frieza calculista com que ele operava, como se cada movimento fosse uma peça em um tabuleiro que só ele conseguia enxergar por completo. Enquanto seus antecessores ainda se agarravam às glórias revolucionárias do passado, ele já compreendia que o futuro pertencia àqueles que soubessem manipular as fraturas de um sistema em decomposição. E a Iugoslávia, em meados dos anos 1980, era um gigante com os pés de barro. A morte de Tito em 1980 havia deixado um vazio não apenas no poder, mas na própria identidade do país. Sem o carisma do Marechal para manter unidas as repúblicas sob a bandeira do socialismo autogestionário, as tensões étnicas, antes contidas pela mão de ferro do ditador, começaram a emergir como rachaduras em uma parede prestes a desabar. A economia, asfixiada por uma dívida externa estratosférica e por um sistema burocrático inchado, cambaleava. A inflação disparava, os salários evaporavam, e o descontentamento popular fermentava nas ruas. Era o cenário perfeito para um homem como Milojevic, um oportunista que enxergava no caos não uma ameaça, mas uma escada para o poder absoluto. Seu primeiro grande teste viria em abril de 1987, quando uma visita de rotina à cidade de Kosovo Polje se transformaria em um momento definidor de sua carreira. Ao se deparar com uma multidão de sérvios locais queixando-se de abusos por parte da maioria albanesa na província, Milojevic não hesitou. Em vez de acalmar os ânimos com o discurso vazio de unidade socialista, como fariam seus colegas mais cautelosos, ele adotou um tom intransigente. Ninguém tem o direito de bater em vocês, declarou com uma gravidade que ecoaria por todo o país. Aquela frase simples carregada de simbolismo, foi como um raio em uma noite escura. De repente os sérvios, especialmente os nacionalistas, tinham um líder que não apenas os ouvia, mas que prometia devolver-lhes o orgulho perdido. O impacto foi imediato. Nas semanas seguintes, seu nome passou a ser sussurrado nos cafés de Belgrado, nos escritórios do partido e até nos quartéis do exército. Os meios de comunicação, ainda controlados pelo Estado, começaram a retratá-lo como um homem de ação, um contraste gritante com a imagem de Stambolic, visto como um tecnocrata frio e distante. A máquina propagandística que Milojevic soube manipular com maestria, transformou-o em um símbolo de resistência contra a ameaça albanesa e a humilhação sofrida pelos sérvios em Kosovo. Era uma narrativa perigosa, mas eficaz, e ele a alimentava com precisão cirúrgica. Enquanto isso, seu antigo mentor Ivan Stambolic observava a ascensão do pupilo com uma mistura de incredulidade e alarmismo. Ele conhecia bem a mente de Milojevic, sua paciência estratégica, sua capacidade de esperar o momento certo para atacar. Quando Stambolic tentou frear seu avanço, convocando-o para uma reunião privada em setembro de 1987 e advertindo-o sobre os riscos de incitar o nacionalismo, Milojevic ouviu em silêncio, com aquele sorriso enigmático que tanto desconcertava seus oponentes. Dias depois, em um movimento que revelava sua lealdade verdadeira, ele orquestrou um golpe dentro do partido, mobilizando seus aliados para destituir Stambolic da liderança da Liga dos Comunistas da Sérvia. A mensagem era clara: não havia espaço para 2 líderes, e Milojevic não pretendia ser o segundo. Até o final de 1987, ele já havia consolidado seu controle sobre o aparato partidário sérvio, mas sua ambição não conhecia limites geográficos.
Enquanto a Iugoslávia se desintegrava em disputas étnicas e crises econômicas, Milojevic via além das fronteiras da Sérvia. Ele compreendia que em um país à beira do colapso, o poder não se conquistava com discursos, mas com ações, e se necessário, com sangue. E estava mais do que disposto a derramá-lo. O establishment comunista, no entanto, olhava para Milojevic com desconfiança. Muitos o viam como um homem contaminado pelo Ocidente, um ex-funcionário que passará anos em Nova York e Paris circulando entre banqueiros capitalistas. Alguns chegavam a sussurrar que ele seria um agente estrangeiro, acusação sem fundamento, mas que revelava o clima de paranoia reinante. Para silenciar os céticos, Milojevic precisava provar sua lealdade ao regime. E o fez com a brutalidade que só um homem sem escrúpulos poderia empregar. Lançou uma ofensiva implacável contra liberais e dissidentes, esmagando qualquer voz que ousasse desafiar o partido. Mas essa era apenas a primeira jogada de um plano muito mais ambicioso. Sua estratégia era um exercício de duplo jogo, uma coreografia calculada para seduzir extremos opostos. De um lado cortejava os linhas duras, os velhos guardiões do comunismo que ainda sonhavam com a Iugoslávia de Tito, de outro, flertava com os reformistas, a geração que crescerá nos anos 60 e 70 e via em Gorbachev um modelo de modernização. A Iugoslávia estava em uma encruzilhada, afundar-se na ditadura ou arriscar-se na democracia multipartidária. Milojevic, mestre da ambiguidade, falava duas línguas. Para os nostálgicos do regime, ele era o defensor da ordem. Para os reformistas, o arauto de uma abertura controlada. Sua passagem pelos Estados Unidos lhe dera o vocabulário certo. Falava em reformas em aproximação com o Ocidente enquanto nos bastidores apertava o cerco. Era uma performance digna de um camaleão. Mas por trás da máscara não havia ideologia, apenas um objetivo nu e cru, o poder absoluto. E a riqueza que dele decorria. Para entender como Milojevic transformou essa ambiguidade em domínio total, é preciso mergulhar na engenharia política da Iugoslávia, um sistema tão complexo quanto frágil. Oficialmente era uma federação, 6 repúblicas e 2 províncias autônomas, cada uma com seu presidente, seu parlamento, suas leis. Em Belgrado, um governo federal tentava em vão manter a unidade. A Constituição de 1974, uma das mais longas do mundo, era um labirinto de concessões e equilíbrios precários, desenhada para funcionar enquanto Tito respirasse. Mas Tito morrera em 1980. E sem ele o sistema começou a ruir. Os sérvios que dominavam a burocracia federal, viam seu controle escorregar. Croatas, eslovenos, bósnios muçulmanos e albaneses do Kosovo, cada vez mais, resistiam às ordens de Belgrado. As repúblicas mais ricas, Eslovênia e Croácia, sonhavam com autonomia. As mais pobres, como a Bósnia, eram palco de tensões étnicas explosivas. Milojevic enxergou nessa fragmentação uma oportunidade. Se a federação desmoronasse, ele garantiria que das cinzas nascesse uma grande Sérvia, um estado que engoliria Kosovo, Montenegro e vastas regiões da Bósnia e da Croácia, onde sérvios viviam em maioria. Não era nacionalismo, era cálculo frio. O estupim veio em 1986, quando vazou um documento que abalaria os alicerces da Iugoslávia, o Memorando da Academia Sérvia de Ciências e Artes, SANU. Redigido por 16 intelectuais, o texto era uma declaração de guerra disfarçada de análise política. Argumentava que os sérvios, maioria demográfica, estavam sendo traídos, que a descentralização do poder para repúblicas como Croácia e Eslovênia os reduzia a cidadãos de segunda classe. Pior, acusava Kosovo e Voivodina de se tornarem estados dentro do estado governados por assembleias étnicas que desafiavam Belgrado. A crise econômica, com dívidas estrondosas e inflação galopante, era a prova. Enquanto a Eslovênia prosperava, a Sérvia afundava. Quando o memorando vazou, o efeito foi imediato. Em Zagreb e Ljubljana, protestos explodiram. Em Pristina, a população albanesa viu nele uma ameaça existencial. Milojevic, porém, abraçou suas teses com entusiasmo. Ali estava a justificativa perfeita para seu projeto: o ressurgimento do nacionalismo sérvio como força unificadora. Sua hora chegou em 1987, quando Stambolić, ainda seu mentor, o enviou a Kosovo para acalmar os ânimos. A província, majoritariamente albanesa, era uma bomba-relógio. Milojevic, porém, não foi para apaziguar, foi para inflamar. Em um discurso, posicionou-se ao lado da minoria sérvia, prometendo voltar em 4 dias para resolver a questão. Quando retornou, encontrou um cenário de caos. Sérvios e albaneses se enfrentavam nas ruas, pedras voavam, e Azem Vlasi, líder comunista albanês, tentava, em vão, conter a violência.
Foi então que Milojević, até então um burocrata habituado a disputas de gabinete, deparou-se com a fúria popular. Um homem idoso gritou que os albaneses os espancavam. Sua resposta, improvisada ou não, ecoaria como um grito de guerra: ninguém jamais ousará bater em vocês de novo. Aqueles que o ouviram souberam. Não era uma promessa de paz, mas de vingança. Stambolić, horrorizado, repreendeu-o ao retorno a Belgrado. Mas o dano estava feito. Milojević já não era mais o protegido, era o rival. E em junho daquele ano, durante uma reunião sobre Kosovo, revelou seu verdadeiro plano: fundir a Sérvia e a província em uma única república sob seu comando. A traição estava consumada. A guerra pelo poder, apenas começando. Mas Milojević não se contentaria em dominar apenas a Sérvia. Seu próximo alvo era Voivodina, a província autônoma do norte, um mosaico étnico onde sérvios conviviam com húngaros, eslovacos, croatas e outras minorias. A estratégia era clara: esmagar qualquer resistência e submeter a região ao controle central de Belgrado. E para isso não hesitaria em usar a força bruta. Em outubro de 1988, uma multidão enfurecida de 15.000 nacionalistas sérvios invadiu a sede do governo provincial em Novi Sad. Não eram manifestantes espontâneos, eram instrumentos de Milojević, mobilizados pela polícia secreta sérvia, a SBD, para impor a vontade do povo, à ponta de gritos e ameaças. Os líderes de Voivodina, intimidados, renunciaram em questão de horas. Foi a primeira das chamadas revoluções antiburocráticas, um eufemismo cínico para golpes orquestrados, onde a democracia era substituída pela lei do mais forte. 3 meses depois, Montenegro, historicamente próxima à Sérvia, caiu sem resistência. Em novembro foi a vez de Kosovo. O governo local foi deposto e substituído por fantoches leais a Milojević. Mas nem todos se curvaram. Mineiros albaneses, desesperados, trancaram-se nas galerias subterrâneas e ameaçaram explodir as minas se a autonomia de Kosovo não fosse restaurada. Era um aviso, um presságio sombrio do que viria. Enquanto isso, nas ruas de Belgrado, Pristina e outras cidades, bandos de nacionalistas sérvios, armados de ódio e retórica inflamada, espalhavam o terror. Raif Desdarević, então presidente da presidência da Iugoslávia, um cargo simbólico que representava a união frágil das repúblicas, viu-se acossado. Sob pressão cedeu. Kosovo e Voivodina perderam seus últimos resquícios de autogoverno, e o poder foi centralizado em Belgrado. Um precedente perigoso estava estabelecido: a Sérvia poderia, pela força ou pela chantagem, reescrever as regras do jogo federal em seu benefício. E então veio 28 de junho de 1989. Num campo lamacento em Gazimestan, Kosovo, onde 6 séculos antes o príncipe Lazar e seus guerreiros sérvios haviam enfrentado os otomanos numa batalha épica, Milojević subiu ao palanque diante de uma multidão delirante. Seu discurso não foi um apelo à unidade, foi uma declaração de guerra cultural. Invocando o passado glorioso e as injustiças históricas contra os sérvios, ele se transformou, ali, no profeta de um novo nacionalismo agressivo. Não se tratava mais de salvar a Iugoslávia, mas de forjar uma grande Sérvia onde croatas, bósnios, albaneses e outros seriam reduzidos a cidadãos de segunda classe. Ou pior, Stambolić, seu antigo mentor, já estava marginalizado. Expulso da política, refugiou-se no setor bancário, de onde continuaria a denunciar em vão a derrocada moral de seu ex-protégido. Milojević, agora, era o senhor absoluto da Sérvia. E embora não ocupasse formalmente a presidência federal, todos sabiam: quem governava Belgrado governava a Iugoslávia. Quando, em dezembro de 1990, venceu as eleições sérvias com 2/3 dos votos, a mensagem foi clara: a era da negociação havia terminado. Os outros povos da Federação, croatas, bósnios, eslovenos, tinham uma escolha: submeter-se ou lutar. E como a história provaria, eles escolheriam a guerra. Os paralelos com Mussolini eram inquietantes. Assim como o ditador italiano, que trocou o comunismo pelo fascismo, Milojević abandonara o discurso socialista para abraçar um nacionalismo voraz. E assim como Mussolini, ele não se contentaria com meias medidas. A Iugoslávia, outrora um símbolo de convivência multiétnica, estava condenada. Em Zagreb, Sarajevo e Ljubljana, os líderes locais compreendiam o que estava em jogo: ou resistiam, ou desapareceriam. A Federação de Tito, forjada no sangue da Segunda Guerra, desmoronaria não por acaso, mas por design, o design de um homem que em poucos anos transformará a esperança em cinzas. A Bósnia-Herzegovina e as demais repúblicas da Federação não tinham escolha.
A Macedônia, sem uma minoria sérvia significativa e sem despertar o interesse expansionista de Belgrado, conseguiu se desvincular da Iugoslávia em 1991 com relativa tranquilidade, um privilégio negado aos demais. Mas quando Croácia, Bósnia e outras regiões tentaram seguir o mesmo caminho, a resposta foi a guerra. Não uma guerra qualquer, mas um conflito meticulosamente orquestrado para manter, à força, o domínio sérvio sobre territórios que já não queriam pertencer a um projeto falido. O primeiro ato desse drama sangrento se desdobrou na Croácia. Em março de 1991, as tensões explodiram. Em 25 de junho, Zagreb declarou independência, um gesto de defiança que Belgrado e a poderosa minoria sérvia no país se recusaram a aceitar. Os sérvios croatas concentrados no leste, junto à fronteira com a Sérvia, e no sul, na divisa com a Bósnia, não esperaram passivamente. Desde agosto de 1990, já se armavam na chamada Revolução dos Troncos, um levante que antecipava o pior, a criação de uma grande Sérvia às custas do desmembramento alheio. Quando a guerra estourou, esses mesmos sérvios proclamaram a República Sérvia da Krajina, um nome carregado de simbolismo, Krajina evocando a ideia de fronteira, como se fossem guardiões de um território que na verdade estavam roubando. Enquanto Croácia e a Krajina Sérvia se dilaceravam, outro frente se abria. Em 27 de junho de 1991, a Eslovênia, sem uma minoria sérvia relevante, ousou se separar. Milojević, calculista, não viu motivo para desperdiçar recursos em uma batalha perdida. Em apenas 10 dias, a Guerra dos 10 Dias terminou com a vitória eslovena. Livre desse fardo, Belgrado pôde voltar toda sua fúria para a Croácia. Mas nem mesmo ali as coisas saíram como planejado. Até janeiro de 1992, a resistência croata, agora reconhecida internacionalmente, forçou um cessar-fogo. A guerra arrastar-se-ia até 1995, mas o pior ainda estava por vir, porque a Bósnia não era a Croácia. Lá, a complexidade étnica tornava qualquer solução simples impossível. Os bósnios muçulmanos, herdeiros de séculos de história otomana, eram quase metade da população. Os sérvios bósnios 30% e os croatas 17% viviam entrelaçados, em cidades e vilas onde as fronteiras étnicas eram invisíveis até o ódio torná-las sangrentas. Não havia como cortar o país ao meio e entregar uma fatia a Belgrado. Então Milojević optou pela única estratégia que lhe restava, a aniquilação. O que se seguiu foi o mais brutal capítulo das guerras iugoslavas. Entre 1992 e 1995, a Bósnia transformou-se em um campo de extermínio a céu aberto. 100 mil mortos em uma população de pouco mais de 4 milhões. Sarajevo, sitiada por 1425 dias, tornou-se o símbolo de uma crueldade que o mundo jurara nunca mais tolerar após 1945. Campos de concentração foram reerguidos, cercados de arame farpado, onde bósnios muçulmanos eram amontoados, famintos, torturados. Croatas muçulmanos, qualquer um que não fosse sérvio, todos eram alvos. Não era mais uma guerra por território, era uma limpeza. Milojević, é verdade, não deu as ordens diretas para cada massacre. Mas foi ele quem acendeu a chama do nacionalismo sérvio anos antes, quem alimentou os monstros que agora agiam por conta própria. Figuras como Elpo Hanatović, Arkan, o criminoso de guerra que comandava sua própria milícia, ou Ratko Mladić, o general que transformaria Srebrenica em sinônimo de horror, ou ainda Radovan Karadzic, o poeta que se tornou carrasco. Todos eles floresceram no solo envenenado que Milojević preparou. Enquanto isso, a Sérvia afundava. Sanções internacionais asfixiavam a economia, a criminalidade explodia, refugiados lotavam as cidades. Até seus próprios aliados na Croácia e na Bósnia começaram a ignorar suas ordens. O colapso da Krajina Sérvia em 1995 foi o sinal de que o jogo estava perdido. Os Estados Unidos, agora a única superpotência em um mundo pós-Guerra Fria, negociaram diretamente com Franjo Tuđman, o presidente croata. Em março de 1994, Tuđman, após prometer abandonar ambições maiores na Bósnia, recebeu luz verde de Washington para esmagar os sérvios da Krajina. Em maio de 1995, com apoio militar americano, o exército croata varreu os últimos redutos sérvios em menos de 48 horas. A República Sérvia da Krajina virou cinzas. Milojević, em um gesto de cinismo, até se alegrou. Sem a Krajina, Karadzic e seus seguidores perdiam poder, e ele poderia se apresentar como um estadista razoável. Mas a Bósnia ainda ardia. E em 1995, o mundo assistiria horrorizado ao epílogo dessa tragédia.
Em março de 1993, a ONU havia declarado Srebrenica uma zona segura, um refúgio sob a proteção de um contingente holandês de apenas 110 soldados. Uma ilusão. Srebrenica não passava de uma armadilha com o selo da ONU. A zona segura era uma farsa jurídica. Sem mandato para agir, os capacetes azuis holandeses só podiam assistir, impotentes, quando Ratko Mladic e suas tropas sérvias invadiram a cidade em julho de 1995. O ritual macabro começou imediatamente. Homens e meninos separados das mulheres, levados em grupos para execuções sumárias. Em 3 semanas, mais de 8.000 muçulmanos bósnios foram massacrados sistematicamente, um genocídio transmitido em tempo real para o mundo, que mais uma vez, preferiu virar o rosto. Foi só quando as imagens dos corpos empilhados e das valas comuns inundaram as telas que a OTAN finalmente agiu. Os caças bombardearam posições-chave dos sérvios bósnios, enquanto Milojevic, cada vez mais errático, afundava no álcool para suportar o peso de seu próprio fracasso. Em uma reunião com o emissário da UE, estava tão embriagado que seu ministro das Relações Exteriores teve que assumir as negociações, enquanto o ditador balbuciava, derrubado na cadeira. O colapso era iminente. Em setembro de 1995, croatas e bósnios avançavam sobre o norte da Bósnia, a poucos quilômetros de Banja Luka. A derrota total dos sérvios bósnios só foi evitada porque os Estados Unidos, temendo uma nova crise humanitária, frearam o ataque. Washington decidiu então impor um fim à guerra, e o fez à sua maneira. Em novembro daquele ano, os destinos da Bósnia foram selados em Dayton, Ohio, sob a batuta implacável do diplomata Richard Holbrooke. Na mesa 3 homens que haviam alimentado o conflito por anos: Milojevic, o carrasco que agora se fazia de pacificador; Tuman, o croata que sonhava com uma grande Croácia; e Izetbegovic, o bósnio que sobrevivera ao cerco de Sarajevo. O acordo que sairia dali era uma solução cínica. A Bósnia permaneceria um país dividido. A Federação da Bósnia e Herzegovina, majoritariamente croata-muçulmana, ficaria com 51% do território. O restante seria entregue à República Srpska, um proto-estado sérvio dentro da Bósnia, independente de Belgrado, mas com autonomia quase absoluta. 2 nações sob uma bandeira, cada uma com seu exército, sua polícia, seu sistema judicial, uma receita para o caos permanente. De volta a Belgrado, Milojevic foi recebido como um herói. Para os nacionalistas sérvios, Dayton era uma vitória disfarçada. Embora a Bósnia tivesse se perdido, os sérvios lá ganhavam autogoverno, uma forma de Milojevic salvar as aparências depois de anos de guerra e sanções. Mas a paz na Bósnia só expôs sua maior fraqueza. Sem o conflito para justificar a crise econômica, a corrupção endêmica de seu regime ficou ainda mais evidente. Enquanto a Iugoslávia se esfacelava, Milojevic e sua cleptocracia saqueavam o que restava. Empresas estatais foram esvaziadas, lucros desviados para contas no exterior, fortunas acumuladas em paraísos fiscais. Estimativas apontam que cerca de 4 bilhões de dólares foram roubados dos cofres públicos na década de 1990, 1 bilhão deles, possivelmente, diretamente pelas mãos do ditador. Shell Companies, testas de ferro, transações obscuras. O esquema era tão bem oleado que seus rastros ainda assombram a Sérvia hoje, um dos países mais corruptos da Europa. Em 1996, desesperado por oxigênio financeiro, Milojevic fez um acordo com o banco britânico NatWest Markets, privatizando ativos estratégicos como a Serbia Telecom. O dinheiro injetado no regime comprou mais alguns anos de poder, mas o preço foi alto. A máscara comunista que ainda usava caía de vez. Apesar de ter surgido nas fileiras do Partido Comunista, Milojevic agora negociava com banqueiros ocidentais enquanto sua esposa, Mirjana Markovic, liderava a esquerda iugoslava, uma farsa ideológica para disfarçar o saque em curso. As eleições municipais daquele novembro revelaram sua verdadeira face. Quando a oposição unida, o Zajedno, venceu em Belgrado e outras cidades, Milojevic simplesmente anulou os resultados. A fraude descarada detonou protestos massivos, que ele tentou esmagar acusando os manifestantes de fascistas. Mas o mundo já não comprava suas mentiras. Os Estados Unidos responderam com novas sanções, congelamento de ativos no exterior, veto a vistos para seus aliados. A guerra na Bósnia tinha terminado, mas a espiral de violência de Milojevic estava longe do fim, porque enquanto o Ocidente celebrava Dayton, outro barril de pólvora estalava no sul, Kosovo. A região que nos anos 1980 fora o palanque de seu discurso nacionalista, agora ardia em revolta.
Os albaneses de Kosovo, 90% da população, recusava-se a viver sob o jugo de Belgrado. Em 1995, o Exército de Libertação de Kosovo, o CCDK, iniciou uma guerrilha que em 1996 explodiria em uma insurgência total. E desta vez, Milojevic não teria a OTAN dividida nem a comunidade internacional hesitante. Ele estava prestes a cometer seu erro final. A fronteira com a Albânia, de onde os kosovares recebiam apoio étnico e logístico, transformou-se em uma ferida aberta. Até 1998, o conflito já não era mais uma questão interna, havia se tornado um teste de força entre Milojevic e o Ocidente. Washington, sob a administração Clinton, exigia uma solução diplomática, mas o líder sérvio, acossado por derrotas sucessivas na Eslovênia, Croácia e Bósnia, não tinha mais espaço para recuar. Em vez de ceder, ele dobrou a aposta. No final de 1998 e nos primeiros meses de 1999, lançou uma ofensiva militar massiva contra o UCCDK, determinada a esmagar a resistência e reafirmar o controle sérvio sobre Kosovo a qualquer custo. Era um blefe desesperado de um homem que já havia perdido tudo, menos o poder. Mas o mundo não estava disposto a repetir os erros da Bósnia. Quando, na primavera de 1999, as tropas de Milojevic intensificaram a repressão, desencadeando uma crise humanitária com centenas de milhares de refugiados, a OTAN agiu. Em 24 de março, os céus da Iugoslávia foram rasgados pelos bombardeios da Aliança Atlântica. Belgrado, Novi Sad, Pristina, nenhuma cidade estava a salvo. Por 78 dias, a máquina de guerra ocidental desmontou sistematicamente as defesas iugoslavas, enquanto Milojevic, trancafiado em seu bunker, assistia ao colapso de seu último reduto de poder. Em 9 de junho, humilhado e sem alternativas, ele assinou o Acordo de Kumanovo, entregando Kosovo a uma força de paz da OTAN. O território permaneceria tecnicamente parte da Iugoslávia, mas todos sabiam que era o fim. As guerras iugoslavas que haviam ceifado centenas de milhares de vidas e redesenhado o mapa da Europa, chegavam ao seu epílogo sangrento. Dentro da Sérvia, porém, a conta por aquelas derrotas estava prestes a ser cobrada. Durante anos, Milojevic havia se sustentado no poder alimentando o nacionalismo sérvio, prometendo defender os interesses de seu povo em um mundo que, segundo ele, conspirava contra eles. Mas as derrotas militares, a devastação econômica e as revelações dos crimes cometidos em nome desse nacionalismo corroíam sua base. Já em 1996 e 1997, manifestantes tomaram as ruas de Belgrado para denunciar fraudes eleitorais. Em 1998 e 1999, os protestos se tornaram mais violentos, especialmente depois que as atrocidades em Kosovo vieram à tona. O povo sérvio, outrora mobilizado por seu discurso, agora o via como o arquiteto de seu próprio declínio. O golpe final veio com as eleições de 2000. Sabendo que seu tempo estava se esgotando, Milojevic tentou manipular as regras do jogo. Em julho daquele ano, alterou a Constituição para permitir um terceiro mandato e convocou eleições antecipadas para setembro, uma jogada calculada para pegar a oposição despreparada. Mas havia um problema: seu antigo mentor, Ivan Stambolic, agora um crítico feroz, ameaçava retornar à política e desafiá-lo diretamente. A solução de Milojevic foi brutal. Em agosto, Stambolic foi sequestrado e assassinado por agentes do Estado, um crime que só viria à tona anos depois. O desaparecimento do ex-aliado abalou a campanha, mas não foi suficiente para salvar o regime. Quando Vojislav Kotunica, candidato da oposição democrática da Sérvia, venceu as eleições em setembro, Milojevic recusou-se a aceitar a derrota. Alegando que Kotunica não havia atingido os 50% necessários, exigiu um segundo turno. A resposta foi imediata: centenas de milhares de sérvios inundaram as ruas em protesto. Por dias, Belgrado ardeu em revolta enquanto o ditador, isolado e descreditado, tentava se agarrar ao poder com unhas e dentes. Em 5 de outubro, a maré virou definitivamente. Uma multidão enfurecida invadiu o parlamento e Milojevic, abandonado até por seus últimos apoiadores, foi forçado a renunciar. A Revolução dos Tratores havia derrubado o último tirano dos Balcãs. Mas a justiça não terminaria ali. Em abril de 2001, ele foi preso, acusado de corrupção, uma acusação irrisória diante do saque que havia perpetrado contra seu próprio país. O verdadeiro julgamento, porém, viria de Haia. Extraditado sob pressão internacional, Milojevic enfrentou o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, onde foi acusado de crimes contra a humanidade, limpeza étnica e cumplicidade no genocídio bósnio.
Durante anos o processo arrastou-se, enquanto o mundo assistia ao desfile macabro de provas, campos de concentração, fossas comuns, cidades arrasadas. Até sua morte, em 2006, ele nunca demonstrou remorso. O tribunal o considerou culpado pela deportação forçada de centenas de milhares de bósnios e kosovares, mas o absolveu da acusação mais grave, genocídio, atribuindo os piores crimes como o massacre de Srebrenica a seus subordinados mais radicais como Karadzic e Mladic. Com ele morria também a Iugoslávia. Em 2003, o que restava do país foi rebatizado como Sérvia e Montenegro, uma sombra do que fora. 3 anos depois, Montenegro declararia independência, selando o fim definitivo do sonho iugoslavo. Kosovo, por sua vez, proclamaria sua própria independência em 2008, apesar das objeções de Belgrado. O legado de Milojevic? Um rastro de sangue, um continente marcado por cicatrizes e uma região ainda lutando para se reconstruir das cinzas que ele deixou para trás. Kosovo, embora tenha conquistado autonomia ao longo dos anos 2000, rompeu definitivamente com o passado em 2008, quando declarou unilateralmente sua independência, um ato que Belgrado jamais reconheceu. Hoje, a Sérvia, herdeira direta daquilo que um dia foi a potência balcânica, controla menos de 35% do território que a Iugoslávia dominou em seu auge. Mas o verdadeiro peso que carrega não é territorial, e sim moral. O país ainda se debate com os fantasmas de seu passado, arrastando os pés na hora de enfrentar as próprias sombras. A entrega de criminosos de guerra tornou-se condição sine qua non para qualquer diálogo sério com a União Europeia. Em 2008, Radovan Karadzic, o poeta do genocídio, foi finalmente preso após anos foragido, disfarçado de curandeiro New Age. 3 anos depois, veio a vez de Ratko Mladic, o carrasco de Srebrenica, capturado em uma casa modesta, protegido por poucos, mas ainda reverenciado por muitos. Ambos foram condenados à prisão perpétua por crimes que chocaram o mundo, e cujas cicatrizes ainda sangram. A Sérvia então ganhou sua tão almejada mesa de negociações com Bruxelas em 2012, mas o processo arrasta-se como um doente em fase terminal. A meta de adesão para 2028, estabelecida com otimismo burocrático, parece cada vez mais uma ilusão. O problema? O veneno do nacionalismo radical de Milojevic nunca foi totalmente expurgado. O país oscila entre gestos simbólicos de reconciliação e recaídas em retóricas belicosas, enquanto mantém laços perigosamente próximos com a Rússia de Putin, uma aliança que após a invasão da Ucrânia em 2022 isolou Belgrado no continente. Voos para Moscou continuam decolando, como se o tempo não tivesse passado, como se a história não tivesse ensinado nada. Enquanto isso, em Kosovo, o governo de maioria albanesa persegue a minoria sérvia no norte do país com uma vingança que beira a ironia trágica. Os oprimidos de ontem repetem os métodos dos opressores de antes. As tensões adormecidas por anos voltaram a ferver. E na Bósnia e Herzegovina, o experimento político pós-guerra, um Frankenstein institucional, mantém o país dividido entre duas entidades que funcionam como nações dentro de uma nação. A Federação da Bósnia e Herzegovina, dominada por bósnios muçulmanos, e a República Sérvia, bastião dos sérvios bósnios, onde o discurso separatista ganha força a cada eleição. Não é à toa que analistas alertam. A calma aparente esconde uma panela de pressão prestes a explodir. Slobodan Milojevic não foi um mero espectador desse desastre. Foi seu arquiteto. Nos anos 1980, enquanto a Iugoslávia de Tito desmoronava em silêncios constrangedores, ele soube como ninguém explorar as fraturas étnicas do país. Banqueiro ambicioso nos anos 1960 e 1970, teceu alianças com a elite de Belgrado antes de se tornar a criatura mais temida da política sérvia. Sob a proteção de Ivan Stambolić, seu mentor, ascendeu como meteoro até devorá-lo, em um golpe palaciano que antecipava o monstro que viria a ser. A partir da metade dos anos 1980, Milojevic transformou o nacionalismo sérvio em arma de destruição em massa. Não precisou dar ordens diretas para os massacres, bastou acender a fogueira do ódio e deixar que outros, como Mladic e Karadzic, jogassem gasolina. Sim, é verdade que a independência da Eslovênia se deu com pouco derramamento de sangue. Mas a Bósnia? A Bósnia foi um inferno na terra. Um genocídio transmitido ao vivo para o mundo, com Srebrenica como seu símbolo mais cruel, 8.000 homens e meninos executados em poucos dias, enquanto a comunidade internacional assistia paralisada. E depois veio Kosovo, com sua crise humanitária que envergonhou a Europa. Milojevic pode ter se distanciado dos excessos, pode até ter se feito de vítima no Tribunal de Haia.
Mas sem sua retórica inflamada, sem sua estratégia de polarização, sem sua decisão de transformar a política em guerra por outros meios, nenhum daqueles carrascos teria tido o palco ou a plateia que tiveram. A pergunta que fica é incômoda: Miloevic foi o vilão solitário dessa tragédia, ou apenas o homem que soube surfar melhor na onda de ódio que já corria pelas veias dos Balcãs? Foi ele quem acendeu o pavio, ou apenas quem seguiu a lógica perversa de um sistema condenado? Uma coisa é certa: sem sua ambição desmedida, sem seu cinismo calculado, a Iugoslávia poderia ter morrido de morte natural, não de suicídio coletivo. E hoje, enquanto a Sérvia flerta com o passado e Kosovo e Bósnia vivem sob a ameaça de novos conflitos, seu legado é um aviso sombrio. Quando o nacionalismo se torna religião, os corpos se empilham como ofertas aos deuses da guerra.